Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Meu nome é João e é mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Mais um vídeo da aula sobre metafísica. Eu tenho mais uma aula de outro curso também que eu tô preparando a gravação, que é sobre a ciência militar, tudo bem? Que para quem está esperando mais uma aula vai ter mais uma, tá? Sobre a ofensiva. Dito isso, nós vamos falar sobre a metafísica de Marx em relação ao valor, que é essa categoria marxista. Para falar de valor, eu preciso fazer uma breve revisãozinha do que a gente fez, do que a gente viu na aula passada. Na aula passada nós vimos que a ciência moderna, não a contemporânea, mas a partir da modernidade do século XVI e XVII, negou a metafísica como uma coisa da Idade Média, como uma coisa da religião, reduzindo a metafísica à interpretação religiosa que os medievais fizeram da metafísica de Aristóteles. Nós demonstramos que a metafísica não precisa ser religiosa, ela é uma área da filosofia que quer saber da realidade como ela mesma é, a realidade geral. Pois bem, o valor, e eu arrisco a dizer que isso é um pensamento de Marx, o valor é uma entidade metafísica. O que é o valor? Vamos lá começar para o que é valor. Existe o valor e existe o preço, tá? Valor e preço não são a mesma coisa, estão juntos, mas não são a mesma coisa. O preço de uma mercadoria pode estar acima ou abaixo do seu valor real. O valor é uma expressão, quer dizer, o preço é uma expressão do valor, é como o valor se expressa. Aqui eu discordo um pouco do Jardim Antunes, que também trabalha a questão de metafísica e o capital. O Jardim Antunes diz que o valor é relacional. O valor não é relacional, o valor é substancial em primeiro lugar. A forma do valor, ou seja, a forma preço, é relacional, ou seja, uma troca. Você compara uma mercadoria com a outra, compara a mercadoria com o dinheiro. A forma do valor é relacional. O valor para Marx soa contra-intuitivo até para mim, tá? É tão bizarro quanto a física quântica. É bizarra ainda hoje, né? Então, assim, o valor é uma propriedade da mercadoria que existe nela mesma, dentro dela mesma, tá? O valor é algo, uma propriedade, tá? Nesse sentido é algo. Eu vou provar aqui, vai aparecer na tela a citação para vocês, que eu vou editar o vídeo. É o seguinte, o Marx diz no livro 1, se eu não me engano é no capítulo 3, ele diz, página 170, eu tenho decorado essa página da edição da Boitempo, tá? Eu tenho decorado porque foi um clique, né, para mim essa passagem. Ele diz, o Marx, o valor do ferro, do linho, do trigo, apesar de invisível, existe nessas próprias coisas. Veja, o valor do ferro, do linho, do trigo, apesar de invisível, existe nessas próprias coisas. Ou seja, as mercadorias têm algo invisível dentro delas, que é parte delas. Logo vamos discutir o que é essa invisibilidade. Existe até um raciocínio que o Marx abre o Capital, que é o seguinte, você pega a mercadoria e tira todas as características dela, tira a cor, tira a materialidade, tira o peso, tira todas as características da mercadoria, sobra só o que? Uma coisa em si, uma gelatina de trabalho que ele fala, tá? Uma gelatina de trabalho. Isso não é metáfora que o Marx está falando, ele está dizendo que existe uma coisa dentro da mercadoria que se chama valor. Isso é uma interpretação, gente, e isso permite isso é uma interpretação definitiva do Capital. Houve várias interpretações do Capital, comentários, livros tentando explicar melhor o Capital, esclarecer certas passagens, mas o valor como uma entidade que existe, uma coisa existente, é único aqui, tá? Vocês estão tendo em primeira mão. Então, assim, existem várias passagens que eu deixo no blog, tá? Eu tenho um blog e eu coloquei o livro inteiro no blog. Logo na entrada do livro, no início do livro, tem uma série de passagens de Marx no Capital, 1, 2 e 3, que falam desse caráter do valor, tá? Como algo metafísico. Veja bem, eu vou dar aqui uma afirmação que é típico da metafísica que vocês vão entender melhor. Para a metafísica, o abstrato domina o concreto.
grosso modo, vamos dizer assim, a alma domina o corpo, vamos dizer assim, tá? Mas assim, o abstrato domina o concreto. E é isso que Marx fala no livro 2, que eu vou deixar, vou citar só a última passagem, tá? A última citação, para a gente continuar o vídeo, que é esse aqui. Aqueles que acham que atribuir ao valor existência independente é mera abstração, esquece que o movimento do capital industrial é essa abstração como realidade operante, em ato. Ele está dizendo que o valor é uma abstração que domina a realidade, faz a realidade se mover. Então, essa abstração como realidade operante, ele está dizendo, é uma abstração mesmo, mas não é uma abstração artificial. No final o Marx aqui está respondendo também alguns comentaristas da obra do Marx, na época que ele era vivo, que criticavam Marx dizendo que o valor era um conceito útil, mas fictício, uma ficção útil, tá? E Marx está respondendo aqui que não é uma ficção útil para a teoria, não é um conceito abstrato kantiano, é um conceito real. O valor existe na realidade. É bizarro? É muito bizarro, mas a gente tem que aceitar os resultados da ciência, né? Então, assim, aqui entra questões que eu nem vou entrar para não assustar vocês, assim. Não é questões místicas, não tem nada a ver com misticismo, mas a gente tem que ir aos poucos, porque senão assusta, tá? Mas não tem nada a ver com misticismo nem nada. Mas a gente tem que construir o raciocínio, porque senão ele parece absurdo antes de ser exposto, tá bom? Então, assim, o próprio Engels responde no pós-fácil ao livro 3 essa crítica também. Ele diz só o valor existe há 5.000 anos e tudo mais. Ele deixa claro que ele é bem claro. Ó, tal autor, tal economista disse que o valor é útil, mas é fictício. Ele disse, não é útil, nem, na questão não é útil e fictício. Ele é um conceito real, ele existe, o valor existe. Isso se perdeu no marxismo. O marxismo igualou valor e preço. A maioria do marxismo é vulgar mesmo, assim, igualou valor e preço. Para nossa sorte, houve a crítica do valor, que soube separar o que está unido, né? Soube separar o que é junto, que é valor e preço. E valor é uma propriedade interna da mercadoria. Ela é invisível, mas ela existe, tá? O que é o valor? Tá, vamos lá. O valor, a gente tem que pensar na categoria de trabalho, tá? Trabalho é uma categoria que é o seguinte, energia é capacidade de trabalho. O que é que o trabalhador tem? Energia de trabalho, ou seja, ele tem, a gente chama de força de trabalho. Eu creio que a expressão força de trabalho é um erro, de certa forma, do Marx. Não está errado, vamos dizer assim, não está propriamente errado, mas a palavra força não é a mais adequada, é energia, tá? É uma energia de trabalho. E essa energia se transfere para a mercadoria, que é o valor. Ele produz mercadoria. O valor a gente fala, energia é capacidade de trabalho. A força de trabalho é capacidade de trabalho. E o que é trabalho? É uma transferência de energia. E o trabalho social, o trabalho do operário também é uma transferência de energia. Ao agir sobre a matéria-prima, ele está transferindo energia, tá? Repito, energia é capacidade de trabalho. O que é que o trabalhador tem? Uma capacidade de trabalho. E o que é o trabalho? É uma transferência de energia. O que é o valor? É uma transferência. O trabalho operário transfere energia para a mercadoria. Ou seja, o valor é energia e mais propriamente uma forma social de energia, tá? Do que é natural. A energia é natural. Lembrando que energia é não empírica, tá? Muitos físicos dizem que energia não existe, só existem as manifestações de energia, tipo a velocidade e tudo mais, energia cinética. Mas se o conceito é necessário, ele é real, tá? Ele não pode ser necessário e não existir. Então, a energia existe, embora não seja diretamente observável. Você observa suas manifestações. O valor também não é diretamente observável, você só vê suas manifestações, tá? O valor foi preciso 5.000 anos para Marx dizer o valor é isso. Então, eu acho que eu tenho assim, muita clareza de que Marx tirou isso da física e da química, tá? Que a força de trabalho, na verdade, a energia de trabalho é uma redundância, mas é assim mesmo. É uma capacidade de trabalho que gasta essa energia, ou seja, o trabalho é a transferência de energia do trabalhador para a mercadoria, e o valor é isso. O valor e mais-valia, o mais-valor,
é a energia do trabalhador que foi transferido para a mercadoria, formando um objeto social, né? De base natural, claro, né? A gente não rompe totalmente com a natureza. Na aula passada eu disse que existem 3 leis do ser, né? Do universo, do cosmos. A gente é energia em busca de mais energia. Nós vamos do simples ao complexo e nós temos interconexões crescentes, cada vez mais conexões. E vamos do simples ao complexo, energia em busca de mais energia. Pois bem, uma célula, por exemplo, ela produz mais energia do que é necessário no gasto dela. Ou seja, ela gasta uma energia para conseguir mais energia do que ela gasta, certo? Na física existe essa produção de energia, de acúmulo de energia, embora se perca também energia no processo. Então, um animal, por exemplo, que vai caçar, ele precisa na caça conseguir mais energia do que ele gasta para caçar. Então, tudo é energia em busca de mais energia. E o valor que produz mais valor, é energia em busca de mais energia. Energia em busca de mais... No processo, a massa, assim, na história, 200 anos, 300 anos, há um processo de perda de massa de mais valor. Por quê? Porque tem menos operários trabalhando, né? Cada vez menos operários, tem fábricas totalmente robotizadas, e essa quantidade menor de operários trabalhando quer dizer menos valor, né? Porque o trabalho do operário produz valor. Então você tem energia em busca de mais energia, mas isso é contraditório, tá? Esse valor em busca de mais valor é contraditório, e você vai entrando em contradição, você vai definhando, né? O sistema vai definhar. Então isso, gente, eu repito, é bizarro, mas é uma dedução que o Marx fez, uma dedução natural, em que o trabalho abstrato do trabalhador medido no tempo se torna a base do valor. Veja bem, existe um critério aqui que eu acho que tem que ser levado em conta. O valor não é tempo de trabalho socialmente necessário, tá? Não é tempo de trabalho o valor. O valor é medido pelo tempo de trabalho, tá? Ele é medido apenas. A medida não é a coisa, é a medida da coisa, tá? Então, assim, o que é o valor? É um gasto de energia. E isso, Marx, se você abrir o Capital 1, o capítulo, a parte sobre a intensividade do trabalho, ele deixa bem claro que se você trabalha 1 hora, você produz uma quantidade de valor nessa 1 hora. Se você dobra a produtividade do trabalhador, ou seja, se ele dá o dobro do esforço nessa mesma 1 hora, nessa 1 hora ele produziu o dobro de valor. Veja, o valor não é o tempo, é o mesmo. Durante 1 hora, você pode produzir mais ou menos valor, dependendo da intensidade do trabalho. Então, ou seja, do gasto de energia. Se em 1 hora você gasta um tanto de energia, você produz um tanto de valor, medido em 1 hora. Se você dobra a produtividade, você dobra a intensidade do trabalho, se quiser. Produtividade e intensidade não são a mesma coisa, tá? Mas eu estou aqui simplificando. Se na mesma 1 hora você dobra a intensidade do trabalho, o trabalhador gasta o dobro de energia. E gastando o dobro de energia, ele produziu o dobro de valor nessa mesma 1 hora. Ou seja, o tempo é uma medida do valor, mas uma medida inexata do valor. Inexata, imperfeita, defeituosa do valor. É o jeito a gente tratar com a questão do tempo, tá? Com a medida do tempo, esse tempo racional. Então, esse tempo nem racional, ele é um tempo social, né? Ele é uma criação artificial. Então, em 1 hora, você pode produzir mais ou menos valor a depender da intensidade do seu trabalho, da produtividade também, da intensidade da máquina, da intensidade do trabalho. Você pode produzir mais ou menos valor. Ou seja, não é o tempo que a jornada de trabalho, é o gasto de energia. Essa energia se transforma em valor. Se quiser, essa energia já é valor, que se torna valor novo produzido na mercadoria e no valor e no mais valor, tá? Sinceramente, isso tem áreas de explicação definitiva do Capital de Marx. Lógico, é uma obra que tem que ser melhor interpretada,
sempre que possível. E nós já avançamos muito na interpretação do capital. Tem muita coisa boa, imperfeita, cheia de defeito, mas tem muita coisa boa. E eu penso que a gente chegou numa interpretação assim, definitiva dessa relação valor-capital. Agora que a gente tem que fazer é atualizar o capital. Tá? O sistema em decadência, ele pode ter as mesmas leis do sistema saudável, mas essas leis se expressam de forma deformada. Tá? É as mesmas leis do sistema da época do Marx e do sistema de hoje. Não são os mesmos fatos, mas são as mesmas leis. Mas mesmo essas leis se apresentam de forma deformada. E por isso a gente pode atualizar o capital. Até deve. Tá? Eu tenho no meu livro um capítulo especificamente sobre isso. O livro todo é o livro Crise Sistêmica, que eu convido a ler, vocês a ler. Vou deixar o link também do livro aqui. A versão mais recente, Crise Sistêmica. O livro todo é um projeto de atualização do capital, quase todo. Mas tem um capítulo só destinado a isso, tá? De propostas e tal. Então é isso. É uma nova interpretação do que essa abstração, tá? Lembrando que na metafísica o abstrato domina o concreto. E isso está em Marx. Esse abstrato, que é o valor, domina a realidade social humana. Escraviza a gente. Se apresenta como dinheiro em busca de mais dinheiro. E dinheiro não tem limite. Dinheiro não conhece limite, não conhece prisão. Ele tem que ser destruído, tá? Isso, inclusive, no socialismo. O socialismo não pode se basear em relações de valor. Tudo que puder ser automatizado, robotizado, mesmo que seja um pouquinho caro, né, tem que ser. Mesmo que seja um pouco caro, tudo que puder ser robotizado, automatizado, tem que ser, para a gente diminuir essa massa de valor e deixar que esse processo cego domine a gente, tá? Então é isso, eu acho que rendeu. Então essa é a segunda aula sobre metafísica e até a próxima aula, tá bom? Até mais.